Paz, meu irmão, tudo bem? Você está prestes a ouvir uma palavra poderosa do Senhor. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas, se inscrever em nosso canal, ativando as notificações e curtir esse vídeo. Que Deus te abençoe. Aleluia, amém? Aplauda ao Senhor, glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Mais um domingo, irmãos, para a glória de Deus. Pode sentar, não sei como estão as suas expectativas, mas eu quero te falar, irmão, aumente suas expectativas essa noite. Eu creio em um ambiente diferente sendo gerado essa noite, um ambiente de fé, uma atmosfera diferente, amém, irmãos? Amém. Glória a Deus por isso. Valeu, Renanzão. Esses dias, confesso para vocês, tem sido, só um pouquinho aí, Lucão. Esses dias, confesso para vocês, tem sido dias malucos na presença do Senhor. Eu estou em um jejum com a liderança da igreja, irmãos, coisas doidas de Deus eu tenho sido permitido da parte do Senhor viver. Eu vou contar uma delas essa semana, o que aconteceu. Não sei você, mas sabe aqueles dias que você acorda, sabe, diferente, cheio de Deus assim, com uma sensação de que algo vai acontecer. Eu não sei se já aconteceu isso com alguém aqui. Eu acordei numa sensação, algo ia acontecer, algo diferente, não era algo comum do dia a dia. Confesso para vocês, isso não acontece sempre comigo, gostaria muito que fosse de uma forma natural, mais comum, mas não é. E eu sei que esse dia, eu não vou lembrar, foi essa semana, eu acordei daquele jeito, sabe, aquele jeito que você fala, hoje eu vou dar trabalho para o inimigo, hoje algo está acontecendo em mim. E eu estava no Lava Rápido. Essa semana demandou muito ali algumas coisas para eu estar ali com os meninos. E aí eu resolvi o que eu tinha para resolver e eu saí ali próximo à Praça do Salgado. Aí, sempre eu dirigindo sozinho, irmãos, eu costumo ficar orando, cantando, falando com Deus, falando sozinho. Muito nesses momentos, Deus fala comigo algumas coisas, eu sinto algo no meu espírito que faz muito sentido, aí eu anoto, às vezes eu tenho uma reflexão, e para mim ali estava tudo normal, mas ali eu cruzando ali a praça, sabe, algo latente assim no meu coração, eu ouvi uma frase de Pedro que fala em Atos 3, Gilmar até falou um pouco de Atos 2 aqui no começo, e essa frase falava, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, e aquilo ficou no meu coração. E eu saí ali e comecei a contornar. E irmão, aquela frase tem que usar, né? Quem é espiritual vai entender as coisas espirituais, né? Tá ligado? Mas olha aqui, eu andando ali na praça, e aquilo forte no meu coração não foi uma voz audível, mas você crente, você vai entender o Espírito Santo falando com a gente. Eu senti novamente, não tenho prata, não tenho ouro, mas aquilo que eu tenho eu te dou. E ali eu parei no farol, e ali bateu no vidro um cara, e aí eu vi o cara vindo na minha direção, o cara bateu no vidro, e aí eu abri, aí o cara me entregou um cartão e já saiu. Aí eu fui ver, o cara era surdo, e estava ali no cartão, sou deficiente auditivo, não consigo, preciso de dinheiro para ajudar minha família, se puder me dê uma moeda, conto com a sua ajuda. E ali a logística desses caras é simples, o cara entrega para o primeiro carro, já vai entregar para o último, vai indo, o farol está fechado, a hora que vier, ele vai pegar do primeiro e vai pegando o dinheiro e assim as coisas vão acontecendo. Na hora que eu peguei, irmão, aquele cartão, eu olhei para o console assim do carro, mas eu tinha acabado de sair do Lava Rápido, onde eu troquei todas as moedas, então eu estava lisaço, duro, zerado mesmo, não tinha nada ali para dar para o cara. E novamente, essa voz no meu coração ardia de novo, não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Irmão, eu confesso para vocês, na hora que eu recebi o cartão daquele cara, na hora eu já meio que dei uma embicada no carro de lado, que eu falei, Jesus, então é agora, estou cheio de fé, sinto que algo está acontecendo, então é agora. E eu embiquei o carro, irmão, e eu embiquei o carro ali na hora, e aí o cara veio, aí eu falei para ele, irmão, você não ouve? Aí ele falou, não é surdo, irmão, só pá, não, tem o problema aqui, deu o cartão, não respondeu, o cara só fez o gesto, e aí na hora eu falei, vem cá, deixa eu colocar a mão aqui no seu rosto, e eu quero orar com você.
E eu falei para ele: não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho. A hora que eu ia terminar, aquele cara tirou a minha mão e falou: não. Aí eu: calma, mano, eu quero orar por você, eu creio que você pode ser curado nessa tarde. Eu creio que algo pode mudar na sua vida agora, nesse momento. E aquele cara disse: não. Falei: calma. Enfim, o cara foi embora, o cara correu. Irmão, eu fiquei ali no carro e eu falei: Jesus, por quê? Como assim, Senhor? E eu discerni no Senhor, irmão, que vai ter muita gente, que para pessoas é muito mais confortável viver de ajudas, viver de migalhas, viver de esmolas, do que de fato viver aquilo que o Senhor tem para a vida dela. Tem gente que escolhe e gosta de ser aquela pessoa que é ajudada por todo mundo, aquela pessoa que é a vítima, aquela pessoa que é a coitadinha. Sabe, eu não sei, eu não posso dizer, irmãos, que aquele homem seria curado ali, mas eu sentia algo diferente. Eu estava aquele dia desde manhã com algo diferente, algo que estava me direcionando para viver aquilo com aquele cara, algo que estava, sabe, latente no meu peito. A hora que essa frase ficou batendo no meu coração, a hora que eu parei no farol, o cara entregou o cartão, eu falei: é esse cara, é agora que as coisas vai acontecer aqui, o nome do Senhor vai ser glorificado, porque esse cara vai ver que existe um Deus curando ele. Só que naquele momento, irmão, infelizmente aquele cara recusou. Infelizmente aquele cara, ele não quis, ele correu. Ele foi um homem que não permitiu, talvez, o milagre acontecer. E sabe, igreja, com certeza, você olhando para essa história que aconteceu, não vou saber te falar se foi na terça ou se foi na quarta, você pode olhar e falar: que vacilo, mano. Como que esse cara fez isso? Como que esse cara não quis uma oração? Como que esse cara recusou? Porque vamos lá, se Deus fizer, Deus; se não fizer, Deus continua sendo Deus. O cara era surdo antes, ele ia continuar surdo depois. Ele não tinha nada para perder. O porquê que o cara não quis? Que vacilão. Quantos de nós talvez não pensaríamos assim? Mas muitas vezes os anjos olham para nós e dizem a mesma coisa, falando assim: por que ela faz assim? Por que ele também não confia em mim? Por que ele também vai numa igreja, louva, adora o Senhor, mas chega na hora ele não acredita? Porque muitas vezes a vergonha do que as pessoas vão achar é maior do que a disposição e vontade de viver aquilo que eu, o Senhor, posso fazer. Por quê? Porque ele prefere. E quantas pessoas, talvez você está aqui ou está me ouvindo, prefere ser uma pessoa que vive uma enfermidade, seja física, seja emocional, seja uma enfermidade da alma, espiritual, não sei. Ou talvez você é alguém cativo em seus vícios, preso, e muitas vezes prefere continuar assim do que assumir uma posição e responder a uma mensagem no final do culto. Responder e se levantar e dizer: Senhor, eu quero viver isso. Sabe, irmãos, aquilo que eu vivi naquela tarde é algo que acontece, irmãos, frequentemente aos domingos em diversos cultos. É algo que acontece, são pessoas que não se dispõem a viver o milagre, pessoas que não acreditam, pessoas que não, sabe, pessoas que interrompem a manifestação do Senhor pela falta de fé. Jesus, em Marcos 6, ele diz que ele foi impossibilitado de operar milagres ali na terra dele, em Nazaré, porque não havia fé no povo. O povo não acreditava. A incredulidade do povo era tão grande. Era um povo que tinha o Senhor Salvador, mas não tinha Jesus como seu Senhor. Não acreditavam que ele podia fazer. Sabe, irmão, a incredulidade fez as pessoas não viverem milagres. E a pergunta que eu faço, sabe, base, para nós, cabe essa reflexão: será que nós estamos impedindo a manifestação do Senhor na nossa vida pela nossa falta de fé? Será que a gente está impedindo um romper que o Senhor quer fazer na nossa família, no nosso casamento, na nossa vida financeira? Não sei, pela nossa incredulidade.
Pela nossa falta de fé, as coisas não estão acontecendo. Talvez você pode me dizer, pastor, mas o que é fé, irmãos? Hebreus 11 vai definir perfeitamente o que é fé. Fé é simples, é a certeza das coisas que nós esperamos. É a convicção daquilo que os meus olhos ainda não estão vendo. Mas eu já tenho esse convicto no meu coração. Será, irmãos? Será, irmãos, que estamos fazendo como aquele garoto? Garoto não, era um jovem, era um homem já. Não é jovem, era um homem já. Sabe, irmão? Em Atos 3, aonde Pedro diz isso, Pedro estava com muita fé, irmão. E eu tinha muita fé naquela tarde. Eu estava ardendo pelo Senhor. Pedro chega nesse episódio, ele diz para aquele coxo, ele fala: olha para mim, olha aqui para mim. Eu não tenho ouro, não tenho prata, mas em nome do Cristo Nazareno Jesus, levanta e anda. E, irmão, foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu, irmãos. Sabe? Se você olhar Atos 2, isso acontece em Atos 3. Em Atos 2 acontece o Pentecostes, como foi falado aqui. O povo estava reunido e como um vento impetuoso tomou o lugar, todo mundo foi cheio do Espírito Santo. Na sequência Pedro faz aquela declaração, aquela pregação, quase 3.000 pessoas são batizadas. E aí o texto diz que ele e João caminhando, passando perto do templo que tinha a porta chamada Formosa, tinha um coxo que sempre estava ali. Sabe, irmão? E ele declara isso: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas aquilo que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Sabe, irmão, isso é muito forte. Isso é muito forte. Que a minha oração essa noite, sabe, igreja, é que a gente possa sair daqui, homens e mulheres encorajados, enfoguetados no Espírito, cheios de ousadia, cheios de fé, cheios de convicção dessas manifestações do Senhor, amém? Quantos creem nisso, irmãos? Eu creio nessa noite, eu creio que o culto já começou diferente, irmão. Eu creio que o culto já começou diferente. Deus está nos levando para um lugar diferente, mas que nós possamos ter esse discernimento de entender essas coisas, irmãos. Entender essas coisas. Não, eu já comecei a pregar, mas eu não entrei na mensagem ainda, mas vamos orar. Curve sua cabeça, se você puder. Pai, graças te damos, Jesus, que da mesma forma que Pedro teve uma chave virada, um encontro marcante, que isso venha acontecer em nós essa noite, Senhor. Marque essa noite em nossas vidas, Jesus. Que seja hoje, que seja agora, que Teu Espírito seja derramado sobre nós, Senhor. Derrama neste lugar, Senhor, mais de Ti, é o que queremos, essa é a Tua igreja. Queremos não apenas, Senhor, ser cheios, mas queremos transbordar, Senhor. Queremos ser usados, Senhor. Nos encha essa noite, Jesus. Que todo olho venha se abrir, que toda vergonha venha partir em nome de Jesus, que todo entendimento seja liberado agora para a glória do nome do Senhor. Que seja hoje, Jesus, uma noite verdadeira, aonde venhamos receber uma ativação espiritual, Pai. Que a Sua igreja venha se despertar para um novo tempo, Senhor. Eis-nos aqui para esse tempo, vem Espírito Santo de Deus, te damos liberdade essa noite, flua neste lugar, flua em nós e através de nós, que toda apatia, Jesus, vá embora agora em nome de Jesus, que toda frieza espiritual, que todo desânimo, que toda incredulidade saia agora em nome de Jesus, que todo espírito de contenda, que toda bagunça saia agora em nome de Jesus. Existe uma atmosfera diferente aqui, Senhor. Existe uma atmosfera de fé essa noite, Pai, de um povo faminto e sedento por mais de Ti. Vem e nos encontra essa noite, para a glória do Teu nome. E assim oramos, em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Se você puder, abra comigo sua Bíblia, primeiro livro de Samuel, capítulo 25. Glória a Deus. Primeiro livro, profeta Samuel, capítulo 25. Enquanto você encontra aqui, nós vamos ter um episódio de Davi,
Aqui Davi ainda ele não se tornou rei. Só reduz um pouquinho aqui, Lucão, por favor. Mas aqui Davi ele já se mostrou ser um grande guerreiro. Ele já venceu muitas batalhas ali com os povos vizinhos. Os filisteus conheciam bem quem era Davi. Saul já, o atual rei da época, ele já tentou matar Davi ali algumas vezes. E Davi também já teve a chance de matá-lo. Mas mesmo assim, com uma atitude de misericórdia da parte de Davi, ele não toca em Saul. E juntamente com esse episódio que nós iremos ler, teremos outros personagens importantíssimos. Abigail, uma mulher muito inteligente e bonita, como vai dizer o texto. E Nabal, um cara muito rico, mas um cara insensato, um cara teimoso. Então hoje nós teremos, ou melhor, tiraremos algumas lições práticas através dessa passagem, amém? Então você já encontrou aí? Nós vamos ler a partir do versículo 2. Hoje eu vou estar lendo na Nova Almeida atualizada. 1 Samuel, capítulo 25, diz assim: havia um descendente de Caleb, chamado Nabal, da cidade de Maom, que ganhava a vida na cidade de Carmelo. Ele era muito rico, tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras. A sua mulher se chamava Abigail. Ela era bonita e inteligente, mas ele era mau e grosseiro. Até aqui por enquanto. Olha que interessante, irmãos. O mundo ele diz, né? O mundo ele diz que a mulher ou pode ser uma mulher bonita, ou pode ser uma mulher inteligente. Mas o texto ele quebra isso. E para a gente entrar no clima, para eu já te ajudar, fala para sua mulher que está aí a seu lado: você é bonita e inteligente. Mas daí você dá uma valorizada: você é cheirosa também, cheia de Deus, aleluia, amém? É hoje, hein, pai? Se você então não vê isso na sua vasilha, profetizem, amém, irmão? Continuando então, Nabal estava em Carmelo, cortando a lã de suas ovelhas. Davi estava no deserto e soube disso. Então enviou 10 rapazes ao Carmelo com a ordem de encontrarem Nabal e o cumprimentarem em nome de Davi. Davi mandou que dissessem o seguinte: meu caro amigo, Davi lhe manda saudações, desejando tudo de bom para o Senhor, a sua família e tudo que é seu. Ele soube que o Senhor está cortando lã de suas ovelhas e mandou-lhe contar que os seus pastores estiveram com a gente, e nós não lhe fizemos nenhum mal. Durante o tempo em que estiveram em Carmelo, nós não roubamos nada do que era deles. Pergunte a eles e então eles lhe contarão. Davi pede para o Senhor nos receber com amizade, porque viemos aqui num dia de festa. Assim, por favor, dê o que puder a nós, os seus criados, e ao seu querido amigo Davi. Até aqui por enquanto, deixa aberto sua Bíblia. Veja, irmãos, não interprete mal o texto. Davi aqui, ele não quis dar uma carteirada. Davi aqui ele não está ameaçando, mas Davi aqui ele quis lembrar a Nabal de algo que ele fez, e agora ele gostaria que tivesse uma ajuda, tivesse um reconhecimento. Vamos lá, sinceridade. Na vida nada que a gente faz, irmão, é para a gente receber algo em troca, mas é natural. A gente sempre espera um reconhecimento, a gente sempre espera uma gratidão. A gente sempre espera que quando essa pessoa tiver uma oportunidade de nos ajudar, ela não pense se vai ou não, mas que ela se lembre que um dia ela foi ajudada. Por mais que nós não fazemos as coisas para receber em troca, é natural a gente esperar uma gratidão das pessoas, é natural a gente esperar um reconhecimento. Amém? Eu sou o único aqui? Amém? Então foi isso que Davi fez. Davi fala para os caras: ó, mano, cola lá e diz assim: Nabal, a gente ajudou você, a gente adiantou o seu lado, e agora, cara, você está tendo festa aqui na sua casa. Os caras estão aqui tirando a lã das ovelhas, porque está em um tempo de festa. Então, mano, só ajuda a gente está aqui numa passagem, a gente está passando por aqui. Você está em festa, não vai mudar nada você servir um pouco daquilo que você tem para nós. Só lembre de nós. Então os homens vão lá dar ideia em Nabal. E o versículo 10 vai dizer, olha o que Nabal responde. Nabal respondeu: Davi, filho de Jessé, quem é ele? Nunca ouvi falar nele.
Hoje em dia há muitos escravos que fogem dos seus donos. Versículo 11: o meu pão, a minha água e os meus animais que matei para dar aos meus empregados, eu não darei a homens que eu nem sei de onde vieram. Os homens de Davi voltaram e contaram o que Nabal tinha dito. Então Davi disse: está tirando que ele falou isso, está de brincadeira. Davi ficou indignado de Nabal ter coragem de falar isso. Em nossos tempos, irmãos, com certeza Davi ali, os caras chegando, eles iam falar: mano, você está falando sério? Não sei você, na minha época, jura pela mãe, porque pela mãe era o super trunfo, né? Jura, não, o cara não falou isso. Não é possível que esse cara teve a coragem de falar uma coisa dessa. Hoje nós somos crentes, amém, irmão? Ninguém jura mais, palavra do crente é uma só, aleluia, amém? Mas olha a audácia desse Nabal, olha o absurdo que esse Nabal fez, olha a tiração. Nabal, ele despreza Davi. Quem é esse? Quem é Davi? Quem é filho de Jessé? Eu nunca nem vi. Deve ser um escravo que fugiu do seu senhor e agora está querendo um asilo aqui, está querendo uma ajuda. Olha que arrogância, irmão. Olha que prepotência. E fala para alguém, que eu sei que alguém precisa ouvir isso agora. O fato de alguém desprezar a sua história, meu irmão, o fato de alguém desprezar a sua história, minha irmã, não anula quem você é. Amém? Você não falou, fala para a pessoa. O fato de alguém desprezar a sua história não anula quem você é. Sabe, irmão, o fato de alguém nos desprezar, de nos desvalorizar, não significa que nós não temos valor. Não significa que nós não somos ninguém. Não espere reconhecimento de pessoas que não te conhecem de verdade. Não espere que pessoas te valorizem, pessoas que não conhecem a sua essência de fato. Não espere verdade de quem não conhece a sua verdade. Não tem como. Precisamos estar blindados. Sempre terão esses tipos de pessoas. Pessoas que vão tentar nos desanimar, pessoas que vão tentar nos destabilizar. Sabe por quê? Porque elas não estavam com a gente quando tudo começou. Essas pessoas não estavam com a gente, elas não viram tudo aquilo que a gente passou. Essas pessoas vão fazer essas coisas porque elas não estavam quando nós fomos chamados, quando não tinha ninguém, mas tinha o Senhor. Essas pessoas não estavam, então para elas é muito fácil nos desprezar, é muito fácil nos menosprezar, porque quando ninguém acreditava, elas também não estavam lá. Quando não tinha nada, antes daquela palavra ser liberada, que você com certeza já recebeu uma palavra de Deus. Hoje muitas pessoas podem dizer: você não vai dar em nada, não, isso daí não é para você, não, minha irmã, esquece esse negócio aí, mano, na moral, fica de boa, esse negócio não é para você. É fácil pessoas falarem isso, porque elas não conhecem a renúncia que você teve, elas não conhecem o que você passou, elas não sabem a palavra que você recebeu, elas não sabem a experiência que você teve. Sabe, irmão, o fato do desprezo chegar, ele nunca vai anular a nossa história. Que você não deixe ser abalado ou desestabilizado por essas conversas, porque você é o único que sabe o que você passou. Você é o único que sabe de fato quem você é, aquilo que você precisou suportar para estar onde você está. E as coisas são assim. As pessoas desprezam hoje e amanhã elas vão ficar questionando. Não é assim? Nossa, como assim prosperou? Nossa, como assim deu certo? Nossa, que vida boa. O que aconteceu com aquelas crianças? O que aconteceu com aquele casamento todo bagunçado e agora está tudo top? O que aconteceu com aquela família toda bagunçada e hoje é uma família estruturada? Com certeza deve estar fazendo alguma coisa errada. E sabe, irmão, a resposta para essas pessoas é simples, irmão. Não dá para pessoas julgarem a nossa colheita se elas não estavam na nossa semeadura, se elas não estavam no nosso plantio. É muito fácil a gente julgar aquilo que a pessoa está semeando, aquilo que ela está colhendo, digo melhor, quando nós não conhecemos o plantio dela, quando nós não sabemos as sementes que foram lançadas. Sabe, irmão, eu posso não conhecer a sua história, mas Deus conhece a sua história. Deus sabe quem você é, Deus sabe as lágrimas que você derramou naquele quarto sozinho, talvez naquela madrugada, sabe? Deus sabe o desespero que você tem flertado. Você pode estar vivendo um tempo difícil, um tempo muito triste, mas coragem.
porque não importa ser o bichão na terra como era Nabal, um homem rico, um homem poderoso, mas sim ser assim como Davi, alguém reconhecido no céu, amém, irmão? Aqui na terra é apenas um detalhe, o nosso destino é o céu. Eu posso ouvir um amém? Amém. Glória a Deus por isso. Então Nabal, ele mostra que ele era esse tipo de cara, sabe aquele cara assim, é tudo meu, aquele cara egoísta, dá que o negócio é meu, eu não vou dividir o que é meu, eu não vou compartilhar aquilo que eu tenho, aquilo é meu e ponto, eu quero o que é meu. Manja os caras egoístas, pessoas mesquinhas, avarentas, pessoas individualistas. Não olha para o lado agora não, em nome de Jesus. Nabal, irmão, ele era aquele tipo de cara que ele só olhava para a casa dele, ele só olhava para o próprio umbigo, irmão, ele só olhava para ele, é só para ele fazia sentido. Eu vou ajudar os funcionários da minha casa, isso daqui que eu tenho é para os meus empregados, agora para você, eu nem sei quem é você, eu nem sei de onde você veio. Sabe aqueles caras assim, eu só ajudo os crentes da mesma placa que a minha, sabe, irmão, eu só ajudo se for da minha denominação, isso, reino não, é cada um na sua, não vem, pô, tem um cara ali precisando, sim, mas ele vai vir na minha igreja no domingo, senão eu não vou ajudar. Não, tem uma pessoa ali necessitada, dá para a gente ajudar? Não, mas ela vai vir aqui, vai congregar com a gente, senão não. Eu já dizimo numa igreja, já tem gente para fazer, tem pessoas precisando, mas espera aí, se ela não quer saber de vir na minha igreja, então eu não vou ajudar. Esse era o Nabal, um cara seletivo, irmão, um cara seletivo, arrogante, um cara prepotente. E o texto continua dizendo que Davi ficou muito bravo, Davi ficou pistolão ali, ficou bravo e falou para os caras, saca as espadas. E o versículo 13 vai dizer, todos obedeceram, Davi pegou a sua espada e saiu com mais ou menos 400 dos seus homens, enquanto 200 ficaram atrás com a bagagem. Um dos empregados de Nabal disse a Abigail, a mulher de Nabal, a senhora soube? Davi enviou do deserto uns mensageiros com saudações para nosso patrão, mas ele os tratou mal. No entanto, ele tem sido bom para com a gente, nunca nos incomodou, e durante todo o tempo que estivemos com ele nos campos, eles nunca nos roubaram nada. Eles sempre nos protegeram de dia e de noite, e em todo o tempo que estivemos com ele, tomando conta dos nossos rebanhos. Pense nisso e resolva o que fazer. Isso poderá vir a ser um desastre para o nosso patrão e toda a sua família, porque ele é mau, e que ninguém pode falar com ele, ele não aceitava a opinião de ninguém. Veja, irmãos, aqui nós temos dois princípios nesse trecho. O primeiro, nós já estamos falando dele há alguns domingos, aprenda a ouvir. Mais uma pessoa que nos ensina a importância de ouvirmos pessoas hierarquicamente abaixo de nós. Mais uma, a mulher do chefe ouvindo um servo, aquilo que precisava fazer. Eu não vou novamente ficar nessa temática, mas se você não esteve aqui, assista depois no YouTube, no Spotify, a mensagem Aprendendo a Ouvir. Mas veja a importância da gente saber ouvir pessoas, sem ser pessoas seletivas, sem ficar naquele negócio de não, esse aqui não tem nada para me agregar, eu não vou ouvir o que ele tem para dizer. Sabe, irmãos, muitas vezes a nossa resposta que tanto pedimos, ela está chegando, só que de bocas que a gente não está valorizando, de pessoas que a gente não está dando a real importância. Mas amém. Segundo princípio, Davi ele era alguém que estava cuidando das terras de Nabal. Esse servo mostra que Davi foi alguém que cuidou daquelas terras, protegeu aquelas terras, mas você vai ver que em nenhum momento Deus pediu para ele fazer isso, em nenhum momento Deus orientou ele a fazer isso, ou seja, ele estava semeando em alguém que Deus não tinha mandado, Deus não tinha falado para ele fazer isso.
Davi estava cuidando, abençoando uma pessoa que Deus não tinha falado. Eu falei um pouco disso também esses dias atrás. Quantas vezes, quantas pessoas que a gente tenta ajudar, e no fundo essas pessoas estavam vivendo um processo com o Senhor. Era um tempo dela viver com o Senhor. Mas aí a gente vai e quer ajudar, a gente quer pôr a mão, e a gente acaba atrapalhando aquilo que Deus está fazendo naquela família. A gente atrapalha aquilo que Deus está fazendo naquela pessoa. E a gente assume um BO que não é nosso. Faz sentido ou não faz sentido isso? Quantas e quantas vezes a gente faz isso? Que a gente quando sai fala, mano, para que eu entrei nesse bagulho? Para que eu fui? Mas qual a necessidade disso? Agora eu estou com esse problema para resolver. Escute, irmãos, até as sementes que a gente recebe de Deus, elas precisam ser direcionadas antes de ser lançadas. Precisamos saber como direcionar as sementes do Senhor. Não é de qualquer jeito. As coisas não podem ser de qualquer jeito. Não, eu vou ir fazendo. Não, irmão. Você se lembra da parábola do semeador? Se não houver direção, nós acabamos desperdiçando as sementes, porque algumas vão cair em um lugar que não vai dar certo, não vai dar fruto. Porque antes da semente ser boa, o solo precisa estar preparado para receber a semente. Se o solo não está bom, é só semente desperdiçada. Mas não vou falar muito, você já está com a cara feia. Carol vai pregar sobre essa parábola quinta-feira, então já está quase perdendo a benção aqui, irmão. Mas escute, grave isso. Não é toda história triste que você precisa se envolver. Não é toda história triste que você precisa pôr a mão. Calma, irmão. Calma, irmã. Tem pessoas que estão vivendo um processo de aprendizado com o Senhor. Tem situações que é Deus que está permitindo para tratar caráter, para tratar a vida, para tratar o relacionamento. Que a gente possa respeitar o processo de Deus na nossa vida, mas também na vida do próximo, também na vida das pessoas. Se envolva, faça parte daquilo que Deus te chama, daquilo que Deus coloca na sua mão, daquilo que Deus te direciona apenas. Não podemos ser pessoas guiadas por uma necessidade, mas sim por um propósito, amém? Não é por necessidade, irmão. Necessidade sempre vai ter. Uma história triste alguém sempre vai estar contando. Uma pessoa que precisa sempre vai ter. Se a gente entende que até as nossas sementes precisam ser algo direcionado por Deus e não pelos nossos olhos, não pelo nosso coração, a gente se poupa de problemas, a gente se poupa de estresses. Talvez você pode falar para mim, pastor, mas sabe o que é? Eu vejo um problema, eu já gosto de resolver. Eu vejo um BO, eu já quero participar, porque é minha responsabilidade, se Deus está deixando eu ver. Calma, bebê. O mundo já tem um Salvador e não é você, irmão. Não sou eu, não é você. O nome dele é Jesus Cristo. Então segura a onda. Nós precisamos segurar a onda. Às vezes a gente mete a mão em coisa que não é para meter a mão. Se envolve em coisa que não é para se envolver. E aqui não é um convite para você ficar sentado à toa, não faz mais nada, não ajuda mais ninguém não. Mas busque a direção de Deus, de como e quando e da forma que deve fazer as coisas. Amém? Então saiba que até para ajudar pessoas, nós precisamos ter discernimento no Senhor. Saiba o que você está fazendo, porque senão você está cansado também de saber. Se você não tem discernimento para ajudar alguém, você às vezes só está financiando uma pessoa que gosta de viver de ajuda. Como eu disse, no testemunho aqui, no testemunho do começo, talvez aquele cara ele não queria a cura dele, porque se ele tiver a cura dele, ele vai ter que trampar. Se ele tiver a cura dele, não dá para ele jamais meter a migué. Não estou falando que é uma migué. A situação que ele está vivendo. Não estou falando que ele será curado naquele dia. Mas você consegue ver que muitas vezes, se a gente dá de forma irresponsável, a gente só financia alguma coisa que a pessoa nunca vai virar a chave, a pessoa nunca vai mudar, a pessoa nunca vai parar com a sem vergonhice, com a preguiça e se coçar, se mexer. São pessoas que gostam de viver um vitimismo, por isso que precisamos ter discernimento. Essa pessoa quer ajuda, ou essa pessoa quer que eu carrego no colo? Essa situação, essa pessoa quer aprender a pescar, ou essa pessoa só quer que eu fico dando salmão na boca dela? Precisamos ter discernimento, amém, irmãos? Mas continuando, o texto então diz que Abigail pegou depressa 200 pães. 200 pães, 2 odres cheios de vinho, no versículo 18, 5 ovelhas assadas, uns 17 quilos de trigo torrado, 100 cachos de passas,
Você é louco, uva passa, irmão, ó. Os caras tinham que gostar. 200 pastas de figo seco e pôs tudo sobre os jumentos. Então disse aos empregados: vão na frente que eu vou atrás. Porém não contou nada ao seu marido. Versículo 20, Abigail ia montada no seu jumento, e de repente numa curva, na descida encontrou Davi e seus homens, que vinham na sua direção. Davi tinha pensado assim: de que me adiantou proteger a propriedade desse homem aqui no deserto? Nós não roubamos nada do que era dele, e é assim que ele reconhece a ajuda que eu dei. Que Deus me castigue se eu não matar até o último daqueles homens antes do amanhecer. Veja como a gente absorve um sentimento ruim quando a gente oferta em coisa que não é para ofertar. Porque a gente quer cobrar coisa que não tem direito de cobrar. Quem mandou ajudar? Quem mandou Davi ajudar? Por que agora ele quer meter o louco e matar todo mundo? Quem mandou ele meter a mão naqueles pastos? Quem mandou ele fazer a escolta ali, a segurança? Quando a gente entra em coisa que não tem que entrar, irmão, a gente dá lugar para o nosso coração começar a gerar um monte de coisa que não deveria ser gerado. Angústia, rancor, remorso. Por isso que guarde seu coração em nome de Jesus. Versículo 23, quando Abigail viu Davi, desmontou depressa, ajoelhou-se diante dele, encostou o rosto no chão, e aos seus pés disse: por favor, Senhor, escute-me, eu sou a culpada. Por favor, não dê atenção a Nabal, pois ele não vale nada. Ele é exatamente o que o seu nome quer dizer, um tolo. Eu mesma não vi os rapazes que o Senhor mandou. Aqui agora ela vai dar toda a explanação para Davi, vão começar a trocar ideia para Davi voltar atrás, para Davi não matar todo mundo. E ela começa a explicar para Davi: Davi, não paga o mal com o mal. Davi, o tolo é o Nabal, não seja um tolo e não faça isso. E ela vai começar ali naquela conversa com ele: não mate pessoas inocentes. Davi, você não precisa disso. Então do versículo 26 ao versículo 35 vai ser essa resenha deles, até que Davi vai aceitar. Davi vai falar: beleza, de boa. Mas olha que algo interessante. E irmãos, não é à toa que as escrituras ressaltam que Abigail era uma mulher sábia e inteligente. Primeiro, irmão, ela vai ter uma conversa difícil. Ela tinha uma conversa bem delicada para ter com Davi. Ela tinha um problemão para resolver. Então o que ela já fez? Já preparou algo. Já preparou ali uma comidinha, um rango, um presente. Ô minha irmã, pega essa visão agora em nome de Jesus. Irmão também, saiba ganhar o seu marido, saiba ganhar a sua esposa. É verdade, é engraçado, mas é verdade, irmão. Saiba conquistar a sua esposa, saiba conquistar o seu marido, saiba conquistar uma reunião que você vai ter, ganhando ali as pessoas. Saiba ganhar ali os seus líderes profissionais. Saiba ganhar pessoas. Vai ter uma DR, vai ter uma conversa difícil. Quer desenrolar aquele avivamento em casa? Prepara o ambiente antes, irmão. Não é de qualquer jeito, as coisas não é tudo no seco, sabe? Aloprando tudo, esculachando tudo. Essa mulher era muito sábia, irmãos. Ela era muito sábia, ela faz de forma totalmente diferente. Tem muita gente, irmão, que tem muita conversa difícil aqui para ter. Muita coisa difícil para resolver, sabe, irmão? Mas muitas vezes do jeito que faz, o jeito que fala, a hora que faz, da forma que se apresenta, as coisas não se resolvem, elas se distanciam mais ainda. Pontes que eram para ser criadas, na verdade quebra a ponte. Vamos criar muro, porque não sabe falar, não sabe conduzir a situação. Que nós possamos em nome de Jesus aprender com Abigail o que é preciso fazer, qual é a coisa que precisa ser feita, e existe um tempo certo para fazer, de uma maneira correta. Não é de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito. Quem sabe você aqui hoje, irmão, que está me ouvindo, você não tem uns BO para resolver, uns assuntos difíceis para tratar, umas conversas delicadas para ter. Tenha sabedoria, peça graça do Senhor, peça discernimento do Senhor, peça estratégia do Senhor. Deus, me ajuda a conduzir isso, me ajuda conduzir isso aqui com meu marido, me ajuda a conduzir isso aqui com a minha esposa. Senhor, me ajuda a conduzir isso aqui no meu trampo. Senhor, abre o meu entendimento, me dê uma estratégia, Senhor, me dê sabedoria, Senhor. Eu não quero
Não vamos ser imaturo, irmão. Não é pedir, soluciona meu problema. O problema é seu, é você que resolve. Senhor, me ajuda a resolver esse problema. Me dê ferramentas para resolver esse problema. Sabe, irmão, é mudar a oração, é mudar a mentalidade do negócio. Não ficar nesse negocinho, Deus, faz isso, faz aquilo. Não, irmão, me ajuda, Senhor, como eu vou fazer isso? Me ajuda como eu vou chegar nisso? Senhor, me mostra como eu vou romper com isso. Porque às vezes a gente fica numa oração imatura. Deus faz isso, faz isso, faz isso. E Deus faz tudo e ninguém faz nada. Ninguém tem a participação, que é tudo caindo no colo. E aí é por isso que as coisas não acontecem. Mas que você peça para o Senhor: Senhor, me dê estratégia. Me ajuda, Senhor, a resolver esse BO. Isso é ser sábio, irmão. Isso é ser sábia. Depois você lê a abordagem dela. Depois você lê esses versículos para você ver ali como ela faz. Irmão, Abigail dá mó moral para Davi. Abigail dá mó moral para Davi. Ela não chegou ali dando carteirada. Ela não chegou na arrogância. Ela não chegou numa prepotência. Ela não chegou falando: ô filho de Jessé, aqui também tem aqui também tem crente. Não vem tocar no ungido do Senhor, não. Ela não chegou, irmão. Ela chegou desarmada para a conversa. É o que muita gente às vezes não entende. Você vai ter um confronto, chega desarmado, chega na boa, na moral. Abigail, ela se rendeu, meteu a cara no chão, já começou pedindo perdão. Às vezes você pode falar assim para mim: pastor, mas por que ela pediu perdão? Não tinha nada a ver, mano. Por que ela pediu perdão, irmão? Entenda isso, lindo, em nome de Jesus. Perdão não se pede, irmão, quem está errado, se pede quem quer resolver o problema, se pede quem quer colocar uma pedra no problema. O perdão quem pede, irmão, não é o que está certo. Não, eu estou certo, não vou pedir, não vou resolver, não. O perdão quem pede é o maduro. E o maduro, assim como um fruto, é aquele que cai primeiro. Não é aquele que fica lá: não, eu vou ficar aqui então. Então também, então vamos ver quem chora, quem aguenta mais chora menos então. Vamos ver. Para, tio, não é assim, irmão. Tem gente resolvendo isso assim. Tem gente com a vida assim. Você está rindo, mas porque você sabe que está vivendo assim. Não é assim que as coisas resolvem, irmão. A Abigail, ela queria resolver aquele problema. Ela foi pronta para resolver. Então ela não foi armada, ela não queria saber quem está certo, quem está errado. Ela foi para resolver. Ela foi para se quebrantar. Nós vemos nesse momento, irmão, que ela diz: Nabal é um tolo. É isso que significa o nome de Nabal. E escute, irmão, aqui mais um ensinamento. Abigail era casada com Nabal. Nabal era grosseiro e mau, como diz as escrituras. Ela era simpática e gentil. Ele era um cara orgulhoso e arrogante. Ela dá um show de humildade com Davi. Ele era um tolo. Essas atitudes dela mostram quão sábia ela era. Sabe o que isso nos mostra, base? Não é porque você está num ambiente tóxico ou ao lado de pessoas tóxicas que você precisa ser mais um tóxico do lado. Não é porque você está do lado de pessoas tolas, de pessoas irresponsáveis, de pessoas orgulhosas, que você precisa ser mais um irresponsável, orgulhoso, sem noção. Não é. Ela nos mostra que ela não era igual ao ambiente. Não é isso que o crente gosta? Eu não vivo igual ao ambiente. Eu sou quem muda o ambiente. Isso é na prática, irmão. Isso aqui foi na prática. O cara era uma orelha e ela lá, com paciência, resolvendo o problema. Mas não para por aqui. Não para por aqui. Que em nome de Jesus, não fique com as desculpas do fato de você andar com pessoas ignorantes, pessoas... Não é um convite para você ser um ignorante. Não é um convite para você ser alguém arrogante. Não é um convite para você ser mau, cruel, só porque você viveu uma crueldade na sua infância. Só porque você viveu uma crueldade na sua outra igreja, agora todo mundo vai ter que passar pelo que eu passei. Agora eu vou forjar, vai ser no fogo. Mano, tudo fora de contexto. Quem é nós para... Tá tudo errado, irmão. Tá tudo errado, irmão. Não é assim as coisas. Que em nome de Jesus você entenda isso. O fato de termos pessoas ruins próximas da gente não é um convite para a gente ser mais um ruim, mais um atribulado. Como diz, né, irmão? Tem as irmãs aqui que gostam de postar, né, amor? O bagulho do crente sincero lá. Meu alvo não é ser igual a você, é ser igual a Cristo, não é isso? Então, é isso, irmão. É conduzir e entender o ambiente. Nós precisamos, irmão, parar de dar essas desculpas.
Porque muita gente vive atrás de um vitimismo, muita gente vive atrás dessa desculpinha. Ah não, é porque a minha família é assim. Ah não, é porque meu pai era assado. Ah não, é porque eu tive uma infância cozida. E aí ninguém muda. Irmão, escute uma coisa, não interessa como era, interessa que Jesus Cristo, nosso Senhor, morreu e ressuscitou naquela cruz, para que eu e você tivesse uma nova natureza, uma nova vida, um novo comportamento. É isso que interessa, amém, igreja? É isso que interessa, irmão. Não podemos ficar atrás das desculpas, não podemos ficar atrás de tudo isso. Eu não vou dizer para você falar para o irmão do seu lado, mas repita, sabe, falando isso para você, no seu coração. Esse vitimismo acaba hoje, porque você sabe em que área da sua vida você é uma vítima. Essa palhaçada, essa desculpinha que eu sempre dou, esse miguezinho que eu sempre dou, acaba hoje. Sabe, que você declare isso, assim como Gálatas 2:20 diz, hoje fui crucificado com Cristo, então acaba hoje, porque não sou mais eu agora quem vivo, agora é Cristo que vive em mim, é Cristo que está lá na minha casa, é Cristo que está no meu casamento, é Cristo que está no meu trabalho, é Cristo que vive em mim. Então não tenho mais espaço para ficar vivendo atrás das desculpas, não tenho mais espaço para ficar vivendo atrás do problema que o meu avô tinha, o meu vizinho tinha, porque a gente fica só passando a mão. Não, mas é difícil, irmão. Difícil, eu já falei aqui 10 vezes, era arrumar um jeito de reconciliar eu e você com o Pai, e isso Jesus já fez naquela cruz, irmão. Isso era difícil. Agora, irmão, cabe uma responsabilidade, um compromisso meu e seu, irmão. Eu e seu viver a partir daquilo que Ele conquistou naquela cruz. Não somos mais escravos, não somos mais dependentes, não somos mais vítimas. Diante do Senhor não vai chegar um que vai poder falar, ai Senhor, você sabe de onde eu era. Não vai ter um, irmão, não terão vítimas, não terão. Não viva como um vítima aqui nessa terra, irmão, não viva, em nome de Jesus. Davi então aqui vai aceitar o convite que Abigail faz e fala para ela, tá bom, fica de boa, pode ir para casa que não vai dar nada. E agora que o bicho vai pegar, que eu vou te mostrar que essa mulher era diferente. Versículo 36. Abigail voltou para o seu marido Nabal, que estava em casa, festejando como rei. Ele estava bêbado e alegre. Até aqui por enquanto. Olha que mulher, irmãos. Olha agora que ensinamento. Vamos lá, agora com as irmãs valorosas de Jeová. Como você chegaria em casa após ter apartado uma guerra na rua, culpa do seu abençoado? Mas eu vou piorar um pouquinho. Imagina que você apartou a guerra na rua, chega em casa, o boneco está na displicência ainda. Está lá bem suave, alegrinho, sabe? Daquele jeitão, rindo à toa, ouvindo Raça Negra, cheio de graça, cheio de mania. Entendeu a referência, né? Imagina a cena, irmã. Imagina a cena. Fala para mim, sangue de Jesus tem poder, né? O sangue que você tirou das mãos de Davi ia estar nas suas. Você não ia ter esse domínio. Com certeza você já ia acabar com a raça dele ali, naquela hora. Mas olha o que Abigail faz. Então, ela apenas olhou e não lhe falou nada. Na manhã seguinte, meu Deus, essa mulher é um anjo, irmão. Na manhã seguinte, quando ele não estava mais bêbado, ela lhe contou tudo. Aí ele teve um ataque e ficou completamente paralisado, versículo 38. Uns 10 dias depois, a ira de Deus feriu Nabal e ele morreu. Quando Davi soube que Nabal havia morrido, disse, louvem a Deus o Senhor. Ele me vingou de Nabal que me insultou, e assim livrou este seu servo de fazer o mal. O Senhor castigou Nabal por sua maldade. Então Davi mandou a Abigail uma proposta de casamento. Os empregados dele foram até Carmelo e disseram, Davi nos mandou buscá-la para que a senhora seja sua esposa. Então Abigail ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e disse, eu sou escrava de Davi, e estou pronta para lavar os pés dos empregados dele. Olha a humildade dessa senhora, irmão.
Olha a humildade dessa senhora, irmão. Os empregados de Davi, que foram direcionados a trocar ideia com Nabal, escutaram um desaforo. Os mesmos empregados que foram convidados a chamar essa mulher, eles foram constrangidos com a conduta dela. Eles foram constrangidos com essa frase: eu sou escrava dele. Como assim casar com ele? Eu sou escrava dele. Eu estou aqui para lavar o pé de vocês, dos empregados. Como ele quer casar comigo? Que grande mulher, irmãos. Que grande atitude, base. Que grande atitude. A história finaliza com ela se casando com Davi. E uma noite como essa, o Senhor quer que nós venhamos a aprender, irmão, com um resumo da trajetória de Abigail. Qual resumo é, pastor? O domínio próprio. Um dos gomos do fruto do Espírito. O domínio próprio, irmão. Que nós possamos ter mais controles das situações e não sermos levados pelas nossas emoções. Controle da situação. Que controle essa mulher tinha? Que paz essa mulher tinha? Ela não foi levada pela agitação do momento, ela não foi levada pelo calor da emoção, ela não foi levada pelo orgulho de falar: ô boca aberta, eu poupei agora de todo mundo morrer e nós ir morar embaixo da ponte. Pela sua negligência, ela não levantou os panos com o cara, irmão. Sabe, eu vejo o Senhor preparando uma noite como essa, sabe, base, para despertar uma igreja, para despertar um povo a entender, irmão, que nesses últimos dias precisam se levantar as pessoas mais controladas, para assumir o controle, irmão, de posições que nós perdemos na vida. Precisamos estar de pé de forma controlada, não de forma bagunçada, não na eloquência, na loucura, no bicho doido, não, irmão, mas precisamos estar de pé de uma forma controlada, sabendo quem somos, o que fomos chamados para fazer, quem nós somos no Senhor. O Senhor nos chama para esse tempo, sabe, base? Tempo de homens e mulheres maduros, homens e mulheres tementes ao Senhor, homens e mulheres que têm sabedoria no falar, coragem no fazer e disposição no cuidar. Esse é o tempo, irmão. Esse é o tempo que o Senhor está nos trazendo. Quantos aqui, irmãos? Quantos aqui são pais? Quantos aqui essa noite? Glória a Deus, bastante pais. Quantos desses pais podem dizer aqui: eu morreria pelo meu filho? Eu sim, quem mais? Amém, glória a Deus. Se não todos, quase todos. Se nós morreríamos pelo nosso filho, que tal, irmão? Será que você tem a disposição de também viver por ele? Viver pelo seu filho. Como assim, pastor? Se você sabe que seu filho está com problema de açúcar, você abandonar o açúcar na sua casa. Se você sabe que é importante o físico e a saúde do seu filho, você ser alguém que vai levar o seu filho na academia e você vai fazer junto com ele, porque você ama ele e você precisa dele saudável. Que tal viver por ele, não deixando apenas se preocupando com dinheiro, com uma herança, mas sim deixando um legado, deixando um exemplo. Se você partir hoje, que ele não fique com R$1, mas que ele fique com algo que o dinheiro não compra. Será que nós estamos dispostos a viver assim, pelo nosso filho? Porque é fácil, eu morreria, mas e viver por ele? E viver por ele dia após dia? Sabe, irmãos, nós precisamos viver uma verdade fora dessas quatro paredes. Foi isso que Abigail fez, ela não estava dentro de uma igreja. Isso foi a atitude de uma pessoa fora das quatro paredes da igreja. Foi uma pessoa na vida comum, foi uma pessoa no seu dia a dia. Abigail nos mostra que todas essas atitudes, irmãos, foi dentro da vida comum minha e sua. Relações dentro de casa, relações profissionais, onde um servo vem falar com ela, relações conjugais com o marido dela. Ela nos mostra a situação do dia a dia. Aqui na igreja, irmãos, com certeza, quantos diriam: eu morreria por Jesus? Todos. Mas a pergunta que fica é: quando que nós vamos começar a viver para Ele? Viver para Ele, irmão, se cuidando, se guardando, vivendo em santidade, fazendo o que precisa ser feito. Quantos estão dispostos a viver para Ele? Não morrer, mas viver para Ele, buscando ser mais honestos a cada dia, buscando ser de verdade. Será que existe essa disposição, igreja? Ou são somente palavras? Ou são somente palavras? Porque hoje na adoração nós cantamos, né? Eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, Deus.
diante do teu altar, até que o Senhor venha. Existe disposição para isso? Ou é só melodia? Ou é só uma canção? Será que esse desejo do fere meu coração com uma ferida de fome por ti, fere meu coração com uma ferida de sede por ti, ensina-me a clamar e a suplicar. Será que isso é verdade? Ou é somente um hino? Ou é somente uma canção que talvez trouxe um arrepio, trouxe uma sensação gostosa, mas existe uma disposição da gente viver isso. Existe de fato um interesse de falar: Senhor, rasga o meu coração, Senhor, eu quero ter mais fome pelo Senhor, eu quero ter mais sede, eu quero ser mais comprometido, Senhor, eu quero mais de Ti, Senhor, eu quero viver menos o meu eu e mais o Senhor. Ou é somente uma música, irmão? Como nós estamos levando, sabe, igreja? Responda para você, isso são verdades ou são apenas letras de uma canção que sai da sua boca? Existem pessoas, irmãos, que vivem a sua vida como aquele jovem de Lucas 9. Sabe qual que é o jovem de Lucas 9? Aquele garoto que chega para Jesus e fala: Jesus, Jesus, eu quero te seguir, mas deixa eu antes sepultar os meus pais. Deixa eu antes sepultar os meus pais. Entenda, irmão, a real interpretação dessa passagem, tá? Aqui Jesus não é um insensível. Aqui o pai do menino não estava lá na cova, lá, todo mundo velando. O menino só queria chorar e depois seguir. Não, irmão, o pedido que o menino estava fazendo é: Jesus, espera aí um pouco. Deixa só eu viver algumas coisas da minha vida que depois eu me entrego de forma total. Espera aí, Jesus, eu só preciso de um tempo. Deixa eu primeiro curtir mais os meus pais. Deixa eu primeiro curtir a minha família. Espera aí, Jesus, deixa eu curtir a minha juventude. Depois eu viro crente. Espera aí, Jesus, deixa eu primeiro aproveitar essas vacas gordas que eu estou com dinheiro no bolso. Estou estourado. Depois eu viro crente. Não, Jesus, espera aí. Depois eu te sigo. Deixa eu aproveitar que eu estou solteiro na pista. Depois eu viro crente. Era um convite que aquele menino estava querendo fazer para Jesus. Deixa eu primeiro sepultar os meus pais. Espera aí, eu estou novo ainda. E glória a Deus que temos diversos adolescentes. Eu estou novo ainda. Como assim eu vou virar crente? Vocês é louco? Sai fora, mano. Você é louco? Eu vou virar crente com 30 anos, com 40 anos. Deixa eu curtir minha vida. Muita gente vive assim, irmão. Muita gente vive assim. Quantos, base? Só estão vivendo, sabe? Dessa forma. Espera aí, Jesus, agora não, eu não vou me entregar de cabeça. São pessoas melindrosas, pessoas que querem ficar naquela segurança da força do braço. Não, agora minha vida está mó boa, mano, para eu ser crente. Você é louco, não vou ser crente agora nessa fase da vida. Crente eu tenho que ser quando eu estou rachado, para eu falar que Deus mudou a minha história. Crente eu tenho que ser quando meu casamento está zoado, para eu falar que Deus restaura casamento. Agora minha vida está top, eu vou ir na igreja? Eu vou ir na igreja? Eu vou ser crente? Quantas pessoas vivem assim, irmão? Falam que confiam em Jesus, frequentam igrejas, mas têm diversos planos, A, B, C, D, não acredita de fato na verdade que o Senhor coloca no coração. Não vivem por um propósito, são levados por qualquer proposta. Por isso, irmão, que muitas vezes a gente não vive o que a gente tem no Senhor. Por isso que muitas vezes o romper ele não acontece para nós. Por isso que muitas vezes Deus não faz aquilo que tinha para fazer na nossa vida, sabe por quê? Porque falta fé, falta confiança nossa, base. Falta disposição de viver o mesmo glória dado aqui no domingo, ser um glória na nossa casa, ser um glória no casamento. O mesmo perdão talvez que você pediria para um irmão aqui dentro. Não vou falar para o irmão, mas talvez para mim, deu mancada comigo, o mesmo perdão que você pediria para mim, você ter coragem de pedir também para o seu irmão. E digo mais, você tem também coragem de pedir para sua esposa, falar: mano, dei mancada, me perdoa, eu quero me resolver com você. Porque muitas vezes a gente quer se resolver na igreja, só que em casa o BO está lá. A gente quer se resolver aqui na igreja, mas o casamento está zoado. E tudo bem, porque crente vai ter problema em todas as áreas, mas a questão é, eu estou disposto a resolver esse problema. Eu quero resolver esse problema.
Eu não quero ser só um crente na igreja e estar com a minha vida financeira uma bagunça, não. Eu quero viver a plenitude do Senhor na minha vida. E a plenitude do Senhor é eu conseguir ser o mesmo aqui, ser o mesmo na segunda, ser o mesmo na terça, ser o mesmo na quarta. A mesma disposição que eu tenho para orar por uma pessoa que responde um apelo e vem aqui na frente e eu falar: Senhor, eu creio que o Senhor pode curar. Eu também tenho, Senhor, de orar por alguém na rua, de alguém quando não vai estar dentro da plataforma, quando ninguém estiver vendo, eu tenho a disposição de orar, Senhor. Eis-me aqui, Jesus. São esses que o Senhor está levantando, irmãos. São esses que o Senhor está querendo, irmãos. Homens e mulheres de verdade. E o Evangelho de Cristo, esse Evangelho pregado nessa noite, irmão, é esse convite. Qual convite, pastor? Convite de Gênesis 12, irmão. Abraão, sai da tua terra, da sua parentela, da sua zona de conforto, da facilidade que você tem, e vem para um bagulho que eu vou te mostrar. Não vou te falar como que é, só vem. Esse é o Evangelho. Só vem, Abraão. Você tem disposição para sair? Você tem disposição para fazer? Então só vem. Seja guiado por saber que eu cuido de você, não por aquilo que eu posso te dar, não pelas propostas que eu posso te oferecer, não pelos presentes que eu posso te dar. Evangelho, irmão, é fazer aquilo que Pedro um dia fez, irmão. É colocar o pé para fora. Sabe? É Jesus dizendo: vem, põe o pé para fora, pastor, e se não tiver chão? Deus vai fazer andar sobre as águas, irmão. Esse é o Evangelho. É você viver uma vida de fé, irmão. É viver uma vida de confiança. Não é uma fé, uma lenda, mas é uma fé, uma verdade, irmão. Mais certeza que eu estou vendo vocês é a certeza que essa palavra é verdadeira, irmão. Mais certo do que essa água está dentro dessa jarra, eu tenho que o Senhor está voltando, irmão. Está vindo buscar a sua igreja, uma noiva remida, lavada, santa pelo seu sangue, irmão. Eu creio nisso, irmão. Precisamos não somente ser aqueles que creem falando, mas que vivem essa verdade, igreja. Viver essa verdade. E eu estou falando algo aqui que não é fácil. Por isso nós precisamos pedir: Deus, me ajuda. Me ajuda, Senhor. Me ajuda, Senhor. Me ajuda, Jesus. Eu quero ser diferente. Eu quero ser melhor, Senhor. É sobre isso, irmãos, que possamos de fato nos avaliar. Nos avaliar que tipo de homem e mulher de Deus nós estamos sendo. Sabe, base? Entenda que nós não temos tempo mais para brincadeirinha não, irmão. Não temos mais tempo, irmão, para ressentimento, para brincadeira não, irmão. Eu creio nesse tempo, aonde o Senhor levanta, irmão, os de verdade. Os 318, irmão. Sabe quem são os 318? Em Gênesis 14, Ló foi capturado. E Abraão separa 318 homens capazes, 318 homens nascidos em sua casa, homens leais, homens de confiança, homens para serem levantados, para fazer o que tem que ser feito, que vão enfrentar o que precisa ser enfrentado. Eu creio nesses homens, irmão, sendo levantado em nome de Jesus, irmão. Como eu falei na quinta, sabe, igreja? Deus não te chamou para você ser somente um espectador. Você não pode ser, minha irmã e meu irmão, somente um esquenta-banco de igreja. Somente uma pessoa que vem num culto dominical, num culto semanal. Esquece, irmão, não foi para isso. O Evangelho não é sobre isso, irmão. Não é sobre isso, irmão. Deus te chamou para uma guerra onde você precisa anunciar as boas novas do reino. Aonde precisamos derramar tudo aquilo que nós estamos sendo cheios aqui essa noite. Irmão, eu sinto muito Deus, a presença de Deus aqui essa noite, irmão. Eu creio que o Senhor está aqui. Saiba que não é um culto para você sair daqui emocionado, mas você está sendo encorajado a de fato começar a caminhar em cima dessas palavras já amanhã, irmão. Existe um tempo que o Senhor está esperando a resposta dos homens. Saiba que nós somos linhas de frente, irmão, para essa luta. Não somos o back, não, o fundo, não, irmão. Nós somos aqueles que não retrocedem, base. As portas do inferno, irmão, não resistirão à igreja do Senhor. Não resistirão, base. Não prevalecerão. Nós não estamos, sabe, ao acaso. E entenda isso. E eu vou encerrar. Nós não estamos no acaso. Não é uma coincidência que a gente está aqui, irmão. Não é uma coincidência que a igreja foi plantada nesse bairro, irmão. Não é por acaso que aqui no Jardim de Abril, nesse prédio, existe um propósito de Deus e cabe uma resposta minha, cabe uma resposta sua para esse tempo. Temos uma resposta a dar, um posicionamento, uma mudança precisa acontecer, irmão.
O caráter, ele precisa ser transformado. Uma nova natureza, ela precisa estar presente em nós, irmãos. É para esse tempo que o Senhor nos chama. Romanos 8,19 fala que os filhos de Deus, a criação, ela aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Os filhos aplicados em Romanos 8, para você entender, ele é diferente de todos os termos usados na Bíblia de filhos. Filho comum na Bíblia significa teknon. Esse Romanos 8, Paulo, ele coloca esses filhos como ruios, ruiós. São filhos maduros. Então a criação, o povo aguarda a manifestação de filhos maduros, homens de verdade, homens prontos, mulheres de verdade para viver esse novo tempo. É esse tempo que o Senhor nos chama, base. É um tempo que nós iremos entrar e a manifestação do Senhor vai acontecer. Milagres eu creio que acompanharão aqueles que seguem a palavra do Senhor, irmão. Eu creio nesse tempo, irmão, que em nome de Jesus, você entenda o tempo que o Senhor está nos chamando. Não é um tempo para aventura, não é um tempo para brincadeira, não é um tempo de pessoas imaturas, mas é o tempo dos filhos de Deus, dos homens maduros, das mulheres maduras, se manifestarem para a glória de Deus. Amém? Eu creio que existem filhos maduros aqui essa noite. Existe neste lugar talvez 30, quem sabe nos ouvindo 50, um dia 100, 500 valentes do Senhor. Mas existem filhos maduros guardados e preparados para fluir nesse tempo. Fala para o seu irmão, você foi criado para viver um tempo como esse. Você foi criada, minha irmã, para viver um tempo como esse. Você não é alguém do acaso. Talvez você pode ter sido fruto de uma gestação indesejada, mas saiba que Deus está dizendo para você: eu te gerei muito antes para viver um tempo como esse. Eu preparei você para viver um tempo como esse. Deus preparou uma noite como essa, base, para um exército se levantar, não somente na congregação, não somente aos domingos, mas eu creio em um exército sendo levantado essa noite, irmão, para vivermos um novo tempo. Pessoas que não somente vão orar na igreja, mas vão orar nas ruas. Pessoas que não somente vão fluir nos cultos dentro de igrejas aos domingos, mas que em todos os dias haverá o fluir do Senhor. Pessoas que entenderam que o Espírito Santo não está preso nessas quatro paredes, mas ele está em nós. Aleluia! Existe algo lá fora, irmão. Existe algo lá fora, e assim como Pedro fez, assim como Abigail fez do lado de fora, eu creio que existem irmãos aqui na base que, se não estão fazendo, começarão fazendo para a glória de Deus. Amém? Se coloque de pé, eis-nos aqui, Senhor. Vem, Jesus, levanta essa noite um exército de fé e posiciona a gente, Deus, para a tua glória. Glória a Deus, irmãos. Aplauda o Senhor, irmão. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu dou um toque, calma aí. A minha oração, irmãos, e eu encerro. A minha oração essa noite é para vivermos um despertar no Senhor. Que em nome de Jesus, irmão, você venha pedir ao Senhor: Deus, eu não quero sair daqui como eu entrei, mas eu quero despertar. Efésios 5,14 diz: desperta, ó tu que dormes, que hoje seja uma noite de despertar. Como eu disse, e já foi falado muito sobre isso, em Atos 2, um pouco antes de Pedro declarar o que declarou, um pouco antes dessa manifestação do poder de Deus ali através da vida de Pedro acontecer, vai dizer que havia o Pentecostes e o povo estava todo reunido como nós estamos aqui, todos juntos em unidade no mesmo Espírito. E a palavra diz que, como um vento impetuoso, um som, um barulho veio muito forte, e todos ali foram envolvidos, e eles começaram a fluir com línguas como chama de fogo. Eu creio, base, que uma noite como essa pode acontecer isso de novo. Eu creio que o Gilmar, no início fluindo aqui, ele já falou algo, porque Deus tem algo preparado para essa noite. Eu creio em uma noite acontecendo de uma forma diferente, aonde nós fluiremos de uma forma diferente no Espírito, irmão. Eu não sei como você chegou aqui, mas eu sei, irmão, que o Senhor preparou essa noite. Às vezes você é alguém que está cansado, e Isaías 40:29 diz que aos cansados Ele enche de força, que aos fracos Ele carrega as energias, irmão. Eu não sei o que você tem sofrido, eu não sei o que você tem passado, mas no capítulo 57, no versículo 19, Isaías também fala que nenhuma arma
forjada do inimigo, nenhuma artimanha, nenhum dardo do inimigo prosperará contra a igreja do Senhor. Eu creio, irmãos, em nome de Jesus. Eu creio que é chegado, base, o tempo de nós vivermos, sabe, irmão, aquilo que diz Paulo na igreja de Corinto, que olho nenhum viu, o que ouvido nenhum ouviu, o que jamais esteve no coração do homem, a gente experimentar aquilo que o Senhor separou, aquilo que o Senhor guardou para a igreja, para aqueles que esperam e aguardam no Senhor, irmão. Você que entrou chateado e desmotivado, que você durante essa adoração, você venha dizer assim como Davi um dia disse no Salmo 51, ele diz assim: Pai, restitui a minha alegria, traz de volta a minha alegria, traz de novo o meu prazer, traz de novo o brilho dos meus olhos. Eu não sei quem é você, mas peça ao Senhor, se você chegou aqui chateado, se você está alguém apático, abatido, fala: Senhor, traz de novo a alegria, restitui a alegria, que eu possa ser cheio da alegria do Senhor, por saber que eu sou alguém salvo, por saber que eu sou alguém encontrada no Senhor, por saber que aquilo que o Senhor fez na cruz, Deus, eu tenho acesso a isso, Senhor. Eu sou encontrado, eu sou encontrada pelo Senhor. Que em nome de Jesus, toda a alegria do Senhor venha invadir esse lugar, que venhamos ser cheios, irmãos, que em nome de Jesus, toda essa dor, que nós possamos declarar, base, eu creio nisso, eu creio. Salmo 118, irmão, pode vir as lutas, pode vir as dificuldades, mas isso não é para nos matar, porque não morreremos, antes viveremos e anunciaremos, irmãos, as boas novas do Senhor. Saiba que isso não vai te derrubar, mas isso está te fortalecendo. Você vai anunciar, você vai gritar o hino da vitória para a glória do Senhor. Eu continuo certo daquilo que Paulo fala à igreja de Filipos. Eu estou certo que aquele que começou a boa obra é fiel para completar até o último dia. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Chora, labaxeira, labacá. Ora.